Sabe como a gente consegue medir a velocidade exata de um carro bem no instante em que ele passa por um radar? Ou como a física consegue descrever o que acontece com uma partícula quando ela chega pertinho de um buraco negro? Parece super complexo, né? Mas a resposta para essas perguntas gigantescas começa com uma ideia bem simples, mas muito, muito poderosa do cálculo: os limites. E hoje a gente vai entender como essa ideia de quase chegar lá nos ajuda a resolver problemas que pareciam impossíveis. Bom, e qual é o nosso roteiro para hoje? Primeiro, a gente vai entender o que diabos é um limite. Depois, vamos ver um exemplo bem facinho onde tudo se encaixa perfeitamente. Aí a coisa fica legal. Vamos explorar a diferença entre se aproximar e realmente estar em um lugar. E para fechar, vamos ver o que acontece quando o limite existe, mesmo onde não existe nada, e até quando a gente aponta para o infinito. Bora lá? Ok, vamos começar pelo começo. O que é um limite? Imagina que a nossa função é um caminho num mapa. O limite não quer saber onde a gente está nesse exato momento. Ele quer saber para qual cidade esse caminho está apontando, para onde ele está levando a gente. Mesmo que tenha, sei lá, uma ponte quebrada bem na entrada da cidade. O que importa é a direção, a tendência. E traduzindo essa ideia para um mathematics, a gente diz o seguinte: o limite de uma função f de x, quando x vai se aproximando de um número c, é um outro número L. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente consegue fazer o resultado da função chegar tão perto, mas tão perto de L quanto a gente quiser. É só a gente pegar um x que esteja pertinho o suficiente de C. A palavra-chave aqui é aproximação. E claro que a matemática tem um jeito todo especial de escrever isso. Esse lim é a abreviação de limite, claro. E a setinha ali embaixo do x significa tende a ou se aproxima de. Então, quando a gente vê essa expressão toda, na verdade a gente está lendo uma pergunta. Qual é o valor para onde a função f de x está apontando, conforme o x vai chegando cada vez mais perto de c? Vamos começar com um cenário bem amigável, um caso onde a nossa intuição funciona perfeitamente. Isso vai dar uma base sólida para a gente antes de começar a explorar os terrenos mais, digamos, interessantes do cálculo. Dá uma olhada nessa função super simples, f de x igual a x mais 1. O gráfico dela, como a gente pode ver, é uma linha reta. Sem surpresas, sem buracos, sem saltos, é um caminho bem previsível e contínuo. Então, se a gente se pergunta para onde essa função está indo quando x se aproxima de 1, a resposta parece bem óbvia. É só colocar o 1 no lugar do x, né? 1 mais 1 é igual a 2. E pronto, o limite é 2. Nesse caso, a direção para onde o caminho aponta é exatamente o lugar onde o caminho está. Mas, e se nem sempre for tão simples assim? Ah, é aqui que a coisa começa a ficar boa de verdade. É agora que a gente vai entender por que a ideia de limite é simplesmente genial. Vamos ver qual é a grande diferença entre estar se aproximando de um ponto e realmente estar nele. Olha só essa nova função. Ela é praticamente a mesma de antes, a tal da x mais 1. Só que tem uma pegadinha. Exatamente no ponto onde x é igual a 1, a função dá um pulo, e o valor dela nesse ponto específico é 3. Pensa que o nosso caminho tranquilo de repente tem um teletransporte para outro lugar. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Qual é o limite quando o x se aproxima de 1? A nossa primeira reação é gritar, é 3, certo? Afinal, é o valor que a função diz que tem em x igual a 1. Mas será mesmo? Para responder, a gente tem que lembrar daquela nossa ideia principal. O limite não está nem aí para o destino final, para aquele ponto específico. O limite se preocupa com a jornada, com a tendência do caminho, para onde ele estava apontando, ignorando totalmente esse desvio de última hora. E a resposta é 2. O gráfico não deixa mentir. Apesar daquele pontinho solitário estar lá em cima, na altura 3, a linha, a trajetória da função, a jornada, estava claramente indo em direção à altura 2. O limite captura essa tendência, e aquele ponto isolado se torna irrelevante para ele. É aqui que o poder dos limites começa a aparecer. Se o que a gente viu já foi legal, se prepara para o verdadeiro superpoder dos limites. E se a função estivesse se aproximando de um ponto que simplesmente não existe? Um buraco no mapa. Um abismo. Acredite, os limites conseguem nos dizer exatamente onde a ponte deveria estar. Olha essa função, se a gente tentar fazer o de sempre e colocar 1 no lugar do x, o denominador vira 0. E dividir por 0, a gente sabe a regra número 1 do que não fazer na matemática. É proibido. Ou seja, essa função não tem valor nenhum quando x é 1. Existe literalmente um buraco no gráfico nesse ponto. Mas beleza, a gente não pode pisar no buraco. E se a gente chegar bem na beiradinha? Olha só essa tabela.
Quando x é 0,9, o resultado dá 1,9. Quando x chega mais perto, em 0,99, o resultado é 1,99. E com 0,999, a gente chega em 1,999. O padrão é bem claro, né? A função está praticamente gritando pra gente para onde ela está indo, mesmo que nunca consiga chegar lá. E esse número claro é 2. Olha que incrível! Mesmo que a função em x igual a 1 não exista, o limite, quando x se aproxima de 1, existe e ele vale 2. Os limites nos dão esse poder de preencher os buracos, de entender a lógica de uma função mesmo onde ela não está definida. Isso é simplesmente fundamental para todo o resto do cálculo. Legal. Até agora, a gente usou os limites como um microscópio, para olhar bem de pertinho o que acontece em pontos específicos. Agora, a gente vai trocar o microscópio por um telescópio. O que será que acontece com uma função quando x fica gigantesco, indo lá para o infinito? Sim, os limites também respondem a isso. Vamos pensar de um jeito bem prático. Imagina que a gente tem uma pizza para dividir. Se for para 10 pessoas, cada um ganha um bom pedaço. Se for para 1.000 pessoas, já vira um pedacinho minúsculo. Agora, imagina dividir essa mesma pizza para um número infinito de pessoas. Cada um ganharia, basicamente, nada. Zero. É exatamente isso que acontece com essas funções. Conforme o número de baixo, o x, fica enorme, o resultado da divisão fica cada vez mais perto de zero. O limite é zero. Claro, em casos mais complexos, como essa fração cheia de termos, a intuição pode nos deixar na mão, mas aí a matemática nos dá as ferramentas. Existe um truque bem comum de dividir tudo pelo termo de maior potência. E quando a gente faz isso e simplifica, a maioria das coisas some, e o que sobra nos mostra claramente que a função está se aproximando de 1/3. Mesmo lá no infinito, que parece uma bagunça, os limites conseguem encontrar a ordem. Então, resumindo, os limites são a linguagem da matemática para a ideia de aproximação. Com eles, a gente consegue analisar funções em pontos onde elas nem existem e até prever o comportamento delas no infinito. E isso nos traz de volta para aquela nossa primeira pergunta: como medir a velocidade num único instante? Bom, se a gente pensar bem, um instante é um intervalo de tempo que está se aproximando de zero. E agora a gente tem a ferramenta perfeita para investigar isso. A resposta para essa pergunta é a derivada, e ela é todinha construída sobre a base dos limites. Mas isso já é assunto para a próxima conversa.